Boa noite a todos que me escutam agora. Bom, pessoal, nós estamos dando início, através dessa live de hoje, à nossa aula de homilética, que temos todas as segundas-feiras, ali na Igreja Batista do Coração de Deus. E por alguns motivos, hoje eu não pude comparecer lá e eu resolvi gravar essa live para que a gente não ficasse atrasados, tá? Nas aulas que temos ali com relação ao estudo bíblico, ou seja, o estudo da palavra de Deus, né? E a homilética, para quem está entrando, para quem está visualizando agora, é uma arte de pregar, é uma ciência que envolve uma retórica, uma fala, uma maneira muito séria e importante de se aprender, E nós falamos sobre 10 erros que não se devem cometer em um púlpito, 10 erros que um ministro de louvor também não pode cometer jamais. E 10 erros que um pregador da palavra de Deus não pode cometer em um púlpito. É importante porque o púlpito é algo muito sagrado, então o momento da palavra é algo muito importante e muita gente comete muitos erros absurdos em púlpitos, em pregações, e a gente está tendo esse mini curso na nossa igreja, a Igreja Batista do Coração de Deus, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. Então é 1 hora de aula. Então é importante nós estarmos ensinando as pessoas a como pregar a palavra de uma maneira que chegue ao ouvinte e ele compreenda o que está sendo ministrado, ele compreenda o que está sendo pregado. Eu fiz algumas anotações e a gente já teve alguns temas aí, praticamente em outras aulas aí muito importantes, como vida espiritual e outros temas bem importantes. Então a nossa aula de hoje tem um tema sim, e essa aula de hoje tem um tema que é ética, que é mais voltada à questão de caráter, de moral, tá? E se faz importante nós termos essa moral, essa ética moral para estar pregando a palavra com seriedade e, de certa forma, a homilética é a arte de pregar, E a gente entende que a fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Então, hoje eu quero justamente falar sobre isso, sobre primeiro, sobre a nossa fisionomia, como a gente chega num púlpito, como a gente chega ao altar para ministrar a palavra de Deus, tá? Lembrando que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então tem que entender uma coisa, que a partir do momento em que você é convidado para ministrar em alguma igreja, ou convidado para ministrar em um congresso, em outra denominação, que convida alguns pregadores, enfim, é importante você ter a retórica, uma comunicação que realmente chegue, com unção, porque o pregador, ele tem que ter a unção também para chegar ao ouvinte e ele compreenda a mensagem, tá? Tem muita gente que complica a mensagem e é difícil já pregar o evangelho, A gente sabe que luta contra as hostes espirituais da maldade, que atua para que a gente não tenha um desenvolvimento e, enfim, e a mensagem não seja pregada da forma que o Espírito Santo quer que seja ministrada. Então a arte de pregar, essa questão de ética em um púlpito é muito importante. Como você se comporta diante de um púlpito, como você vai falar, como você vai se expressar diante das pessoas. É interessante que hoje, a maioria das pessoas gravam aquilo e tal,
Há muito tempo atrás não tinha essa tecnologia, mas hoje temos essa tecnologia que nos ajuda e a gente vê muitas pessoas que cometem muitos erros bárbaros, sabe, bárbaros, em púlpitos. E a homilética é justamente isso. Nós estamos preparando os nossos obreiros para que eles tenham uma desenvoltura bem melhor, claro, lógico, sem o Espírito Santo, sem Deus, sem a palavra, sem o conhecimento, sem leitura, sem estudo bíblico, não dá para pregar a palavra. E também não pode ser interpretada de toda forma, né? Eu sou a pastora Adriana, sou da Igreja Batista do Coração de Deus e eu venho dizer de verdade para vocês. A gente não pode subir no púlpito e simplesmente falar qualquer coisa. A gente precisa estudar a Bíblia e passar a mensagem de forma que o ouvinte compreenda a mensagem e saia fortalecido na força da palavra de Deus, ok? Então veja só, a nossa aula de hoje tem um tema muito importante que é ética, certo? E homilética, né? Bom, pessoal, vocês que estão me ouvindo agora, que são de outras denominações, né? Que são, enfim, de outras religiões ou de outras denominações, eu vou usar a palavra assim, né? A homilética não tem a ver com... Tem gente que às vezes pergunta assim, a homilética é o quê? É alguma coisa preparada? É um prato preparado com ovo, alguma coisa assim? Não, não é, viu, gente? É a arte de pregar, a comunicação, né, de uma forma mais espiritual, mais sagrada, mais santa, tá certo? No lado mais religioso, é um ato de pregar, de se comunicar, tá? De nos comunicarmos de uma maneira mais clara e pautada dentro de uma ciência, entende? Então, é importante isso. Então, para nós darmos de início a isso, nessa noite, esse estudo de hoje, lembrando aí que a gente está fazendo essa live, né, para quem estiver ouvindo aí, né, a paz do Senhor, boa noite também para vocês, Deus abençoe vocês, mas nós estamos fazendo essa aula através dessa live justamente para que você seja abençoado e aprenda, né? Jesus passou muito tempo do seu ministério ensinando. Você vê que ele curava, expulsava demônios e fazia maravilhas, milagres grandiosos. Não é à toa que Jesus se transforma aí no maior homem da história, né? Mas ele passava muito tempo do seu ministério ensinando. Então, a gente precisa ensinar aos obreiros, aos novos obreiros, às pessoas que estão chegando, né? Como se comportar e principalmente diante de um púlpito, porque um púlpito é muito sério, tá? A gente não pega um púlpito e entrega para qualquer pessoa. A gente não pode pegar um púlpito e entregar para qualquer ministro que apareça. Então, tem que ter conhecimento, tá? Tem que ter um conhecimento da palavra de Deus, tem que ter conhecimento bíblico, tem que estudar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia para poder ministrar a Bíblia. Eu não posso pegar qualquer texto e simplesmente jogar para as pessoas, principalmente para as pessoas que não têm a prática da leitura da Bíblia, aquela coisa, e eu passar a mensagem de qualquer forma, né? E essa pessoa sai às vezes até mais pesado do que como chegou na igreja. Porque Jesus fala o seguinte: vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Então o intuito é de que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus e saiam aliviados, que saiam renovados, que saiam leves, felizes por ouvir uma mensagem que impactou a sua alma. E para isso eu preciso de verdade ter um conhecimento. Como eu já falei nas aulas anteriores, sem conhecimento não dá para ser um pregador. Sem estudar a Bíblia, não dá para você ser um pregador, tá? Sem conhecimento da palavra de Deus, sem ir profundo em estudos bíblicos de verdade, interpretações bíblicas, dicionários, enfim, livros, a própria Bíblia, né? Sem ter esse conhecimento, não dá para pregar. Tem gente que diz assim: eu quero ser pregador da palavra, mas não quer ler. Eu quero ser um missionário, um pastor, mas tem uma preguiça triste de estudar a Bíblia.
E aí, sem essa ferramenta, não dá para se tornar um pregador, não dá para se tornar, sabe, um missionário cheio do Espírito Santo, não dá para se transformar num pastor cheio do Espírito Santo. E aí, a Bíblia fala o seguinte, o próprio Jesus fala, por falta de conhecimento, meu povo perece. Então, esse conhecimento não é o conhecimento que o homem leu qualquer versículo e interpretou de todo jeito. Pelo contrário, tem que ser bem interpretado, tem que ser analisado, tem que comparar com o grego, né? Tem que ver realmente se bate, porque a gente sabe que nós temos uma linguagem traduzida, então a gente tem que ver algumas passagens, e nisso a gente tem que olhar também as palavras no grego, para saber se realmente bate com aquilo que é o original, entende? Então, assim, a Bíblia passou por um processo de várias traduções, né? E com essas modificações de traduções, sabe, aconteceu muitas mudanças da própria palavra. Por isso que eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e pregar qualquer coisa, e achar que é assim. Eu tenho que visitar um pouquinho, né, o grego, dar uma olhadinha lá, ver o que significa de verdade, para que eu possa, na verdade, passar uma mensagem verdadeira, tá? Para que eu não possa estar passando nenhuma heresias, né? E eu possa estar pregando a palavra de Deus. Mais uma vez eu quero dizer, né, eu sou a pastora Adriana e a gente está em uma aula de homilética, certo? Que é uma ciência onde a gente vem trazendo aí uma retórica, ou seja, um poder de comunicação, de fala, e que essa fala, que essa comunicação, ela vá muito forte, né? De encontro ao ouvinte, de forma que venha impactar. E se eu não tenho uma forma de impactar as pessoas, então eu não tenho condição de ser um pregador. E o momento da palavra já é um momento especial, já é um momento importante. As pessoas estão esperando o momento da palavra, o momento do pregador que vai pregar. Então, se faz necessário, como eu já falei em outras aulas, né, anteriores aí e tal, que é importante que o obreiro tenha sim a vida no altar, tenha sim uma vida espiritual, né? Conheça Jesus, de ter tido um encontro espiritual com Ele, de ter tido uma mudança na sua vida, de ter fé na palavra de Deus. Para quê? Para que surta um efeito naquilo que vai pregar, né? Eu não posso pregar uma coisa que eu não provei, não vivi, né? Se eu conheço Deus, eu tenho que passar o Deus que eu conheci. E esse Deus que eu conheci, Ele é bom, é misericordioso, Ele é justiça, né? Ele é completo, tá? Então, assim, a nossa aula de hoje, mais uma vez eu falo, né? Fala sobre a questão de ética, tá certo? Dentro da homilética, ética, moral, caráter, tá certo? E para começar assim, a falar mais algumas coisinhas importantes nessa noite, eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, né, e abra lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e o versículo de número 17, para que você entenda como é importante esse momento da palavra de Deus na igreja ou nas igrejas, certo? É um momento tão importante que às vezes eu até falo, é um momento em que as pessoas mais sentem sede, há uma inquietação na igreja, sabe? As pessoas ficam meio que aérea nessa hora, e muitos vão para ouvir a mensagem. E a gente luta contra as forças espirituais da maldade, hostes espirituais mesmo, terríveis, que não quer que as pessoas escutem a palavra de Deus. Por que não quer? Porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus modifica, a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus faz milagres na vida do ser humano. E faz mesmo, tá? Então, uma coisa importante que eu quero ler, né, que está aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo de número 17. E é importante que você escute isso, tá? Versículo de número 17. Diz assim, olha: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mais uma vez, olha o que diz o versículo 17.
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja bem o que eu estou falando para você nessa noite. Esta noite nós estamos falando sobre a forma de pregar a palavra, a ética, a moral, o caráter de se chegar a um púlpito para pregar a palavra de Deus. E eu posso dizer assim, de verdade, para você, que não é fácil. Não é fácil pregar o evangelho. Não é fácil. Às vezes a gente não está tão bem. Mas nós que acreditamos que Deus, Ele pode resolver todas as situações, nos momentos difíceis que formos escalados para ministrar a palavra de Deus, seja qual for a igreja, seja qual for o lugar, a missão é passar o evangelho. Amém? Passar o evangelho. Então é importante essa questão do nosso semblante diante de um púlpito. É importante os nossos sentimentos, tá? Porque quando a gente sobe no púlpito, a gente não pode misturar as coisas. Ali é o lugar de pregar a palavra. Não é um lugar de desaforo, não é um lugar de indiretas, não é um lugar de desabafos, não é um lugar de críticas. Principalmente, não é um lugar onde você possa estar citando nomes de pessoas ou de denominações. Espero que você esteja me compreendendo. Então, eu preciso transformar o púlpito em um púlpito santo, porque o lugar já é santo e eu preciso estar santificada. Eu não posso chegar lá na carne e passar uma mensagem com vontade de tocar alguém especificamente de dentro da igreja. Eu não posso fazer isso. Porque essa mensagem, como eu falo de pregação, de um púlpito, é para toda a igreja. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com os nossos sentimentos. A palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E quem tem Jesus acredita que as coisas vão mudar. Embora não esteja muito bem agora, mas vão mudar, tá? E vão melhorar. A aprovação, ela não vem para matar o crente, a aprovação, ela vem para fazer o crente crescer. Poxa, eu seria hipócrita se eu chegasse aqui diante de uma live e dissesse assim: poxa, seus problemas acabaram, você não vai ter mais problema. Não, pelo contrário, a gente passa por provações, principalmente aqueles que pregam o evangelho, né? E eu até estava comentando segunda-feira sobre a questão de termos bastante cuidado com aquilo que nós estamos ministrando. Porque ou a gente já passou, ou a gente está passando, ou a gente vai passar. Então, tem que ter cuidado num púlpito, né? Então, eu fiz algumas anotações, daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá certo? Mas a nossa fisionomia é importante. Você não pode chegar num púlpito e passar incerteza. Você não pode chegar diante de um púlpito e passar nervosismo. Você não pode chegar diante de um púlpito e passar para a igreja falta de conhecimento, principalmente erros, né? De citar coisas e trocar nomes de determinados personagens da palavra de Deus, tá? Então tem que ter esse cuidado, tem que ler a palavra para que não haja esse erro bárbaro, né? Então eu me lembro uma certa vez que eu estava ouvindo a mensagem em uma igreja e de repente tinha alguém que estava ministrando, né? E tinha um evangelista do meu lado, um pastor evangelista do meu lado, e tinha outro pastor que estava pregando. Então ele começou a falar, tal, a pregação estava ótima, na unção mesmo, mas de repente, sabe, ele começou a trocar, ele começou a dizer: olha,
ele começou a dar o nome de um personagem ao nome que não existe, que não está na Bíblia, né? A palavra de Deus fala a mulher pecadora, né? E aí o pregador se empolgou com a emoção, e aí começou a dizer que o nome da mulher pecadora, enfim, era Ana, e aí trocou, e aí a gente ficou meio que... Porque você tem que entender que você que é um pregador, você está pregando para um público que vai... Amém? De início, né? Desculpa aí, pessoal, só um minutinho. De início, a gente precisa entender, né? Que nós estamos diante de um público que pode ter um conhecimento até maior que você. Pode ter um conhecimento filosófico também. Então, eu tenho que ter um conhecimento filosófico, eu tenho que ter conhecimento histórico, eu tenho que ter conhecimentos amplos, tá? Porque o meu público, as pessoas que vão estar às vezes me ouvindo, é rico em conhecimento. Então, a minha mensagem naquele momento, através de Deus, tem que tocar essas pessoas. E para que isso aconteça, né, eu tenho que ter algumas cautelas, alguns cuidados para não trocar personagem. Não trocar. E se você trocar rápido, porque tem pregadores que falam muito rápido e tal, você tem que, de repente, né, você lembrou tal, trocou o personagem, não, você pode pedir perdão à igreja, personagem tal, você pode reverter rápido aquela situação, consertar rápido, porque você às vezes pode acontecer uma forma de trocar. Mas quando você troca o nome do personagem, não conserta essa coisa, aí se torna uma situação muito difícil, tá? Outra vez eu vi uma pessoa pregando e falando assim, o tanque de Betseba. Gente do céu, tanque de Betseba. Eu falei, Pai do céu, ajuda aquela criatura, abençoa. Não é tanque de Betseba, é tanque de Betesda. Então assim, é meio, sabe, você tem que ter um conhecimento para não trocar, tá? Para não trocar algumas coisas que podem aí, diante do início da tua pregação, fazer com que as pessoas não prestem mais atenção na mensagem. Então tem que ter cuidado, viu? Com a forma de se portar num púlpito. E uma das coisas que você precisa, tá? Nessa noite eu vou pedir, né? Você que faz parte da Igreja Batista do Coração de Deus, já tá aí com sua canetinha, seu caderno, certo? Entenda o que eu tô falando nessa noite. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então a fé vem assim. A fé, ela vem para nossa vida por meio dessa palavra. Quando ela é pregada de forma correta, tem fruto, tá? Vai ser abençoado. Então, as pessoas vão sair abençoadas, porque elas entenderam a mensagem de Deus. Elas ouviram, elas compreenderam a mensagem. Então, observe bem o púlpito que você vai, a igreja que você vai. Observe os costumes daquela igreja para que você respeite também, como eu estou falando de ética, respeite determinadas denominações, tá? Tem algumas denominações que é normal, a forma de se vestir, enfim. Nunca exagere em um púlpito. Nunca exagere em uma maquiagem, se a sua igreja não tem essa doutrina, né? De questão de não poder usar isso ou não poder usar aquilo, tá? Não exagere, você que prega a palavra, não exagere em maquiagem. Não exagere. Não exagere, digamos que, não exagere nas vestes, tá? Você precisa chamar a atenção para que as pessoas te escute a mensagem. Então, pastora, então a questão de vestes, as vestes são importantes. Eu sugiro, né, principalmente para o pregador, o homem, né, geralmente a roupa mais assim, que cabe para todas as ocasiões, né? Os homens um terno, né, um blazer, né? Uma
bem apresentável. Sim, você não vai ver o juiz, por exemplo. Se você for ao fórum se apresentar diante do juiz, você não vai de qualquer forma. Então, para um púlpito, pregar a palavra de Deus também, você não vai de qualquer forma, tá? É importante que você esteja se apresentando para as pessoas com uma boa aparência. A boa aparência, ela conta em todos os lugares, viu, gente? Uma boa aparência, tá? Uma barba bem feita se for um homem, um cabelo bem arrumado, uma roupa apresentável. E eu falo a questão do terno, não é dizendo que o terno santifica, o terno é santo, faz um milagre, nada a ver. Quem faz o milagre é a fé na palavra de Deus. Mas se faz necessário, né? Essa questão do que o homem se vista adequado. Tá? É muito lindo, é bom estar na igreja onde a gente está ouvindo aquela pessoa que está pregando e aquela pessoa está com uma boa aparência. Quando eu falo boa aparência, é que está lá, não está chamando atenção para as partes do seu próprio corpo, entende? Ele está apresentável, né? Em respeito à igreja, em respeito a Deus, em respeito ao ambiente, em respeito ao púlpito. E é importante sim a questão das vestes aí, né? Uma roupa adequada, tá? Primeiro falar dos homens, né? Depois falar das mulheres. Uma roupa adequada para os homens. Eu sugiro sim o terno, ele é ótimo em qualquer ocasião, como eu já falei. Qualquer ocasião vai caber sim um terno para ficar elegante, para ficar realmente apresentável. Então, para um pregador seria ideal um terno, tá certo? Ou então uma camisa de mangas compridas, uma gravatinha, um cabelo bem cortado, bem arrumado, uma barba, se é barba, se usa barba, uma barba bem feitinha, tá certo? Porque, sabe, você precisa chamar a atenção das pessoas, não para você, mas para o que você vai falar. Então, a boa aparência conta sim, e conta muito, tá? Então, cuidado, sabe, num púlpito, para você não estar... muitas pessoas vão ouvir meu vídeo, eu acredito, ou tá me ouvindo de outra cidade, de outro lugar. Então assim, cuidado para não estar usando uma showboy num púlpito. O uso de um sapato é bem mais interessante, né? Uma roupinha realmente apresentável, uma camisa de mangas comprida, bem apresentável. É o que faz parte da homilética, tá? Não é só a questão de falar, né? É um conjunto de tudo, tá certo? Então assim, olhar para os ouvintes, você olhar para as pessoas na hora que você está pregando, né? E trazer as pessoas para a sua atenção, para que você tenha a atenção dessas pessoas. Então você precisa passar para aquelas pessoas uma mensagem que ela seja de verdade, uma mensagem impactante. Então, toda mensagem tem começo, introdução, né? É igual uma redação. Você quer falar algo na redação, é lógico que tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, quando você, um pregador, um pastor, pastora, líder, enfim, diácono, diaconisa, está diante de um púlpito, um apóstolo, uma apóstola, está diante de um púlpito, precisa dessa comunicação, tá? Clara, objetiva, direta, mas que você olhe para as pessoas e fale com convicção o que você sente de fato. Se Deus mudou a tua vida, então fala, pautado na palavra de Deus. Se Deus operou um milagre na tua vida, fala isso pautado na palavra. Como eu já falei aqui em Romanos 10, a partir do 17. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Não tem como. Sabe, tem gente que quer inventar moda e tal. Gente, a palavra já é a própria profecia. Você pode até liberar palavras proféticas de bênção, porque a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras, mas a profecia, que ela já foi julgada e ela é totalmente edificante, é a palavra de Deus. E quando ela é ministrada com unção, quando ela é ministrada com a unção, ela vai junto com a revelação, e Deus vai falar à igreja. Para isso, enquanto pregador, eu tenho que me preocupar com a minha aparência, sim. Tá? Eu tenho que me preocupar com a minha aparência.
Como é que eu vou me apresentar diante da igreja para pregar? Para você ir pregar em outra igreja, vamos lá. Se você foi convidado, procura saber a doutrina, procura saber como que é aquela igreja, para que você chegue, né? E chegue lá. Você que vai pregar. Preste atenção, você chega diante do púlpito, né? Para não causar nenhum desconforto e as pessoas não começarem a ficar desconfortável. Então, procure saber a doutrina, a maneira como é aquela igreja, e não custa nada você ir lá de acordo com os padrões de doutrina daquela igreja, certo? Então, se aquela igreja só veste determinada roupa e você foi chamado para pregar, então, observe, você já foi honrado pelo fato de ser convidado. Então, procura saber como que é a doutrina daquele lugar para que você chegue de forma apresentável, né? E que não gere nenhum desconforto, tá? Porque eu costumo dizer e vou falar que roupa não salva. Quem salva é Cristo, tá? E a fé é em Cristo, mas você também não precisa pegar as suas partes íntimas e simplesmente expor, entendeu? Então, é uma boa roupa, uma roupa adequada. E aí eu quero falar agora das mulheres, né? Um cabelo arrumado, tá? Não exagere na maquiagem para você pregar, tá? Num púlpito você tem que saber até sentar, viu, mulher? Tem que ter uma forma de sentar, tá certo? Porque você tá sentado, tem pessoas que você é o alvo, você vai pregar, você é o alvo de muitas pessoas que vão estar olhando para você. Então você vai ter que ter cuidado com a forma de sentar, tá? E alguns gestos, para não exagerar em alguns gestos num púlpito. Eu já vi gestos horríveis em um púlpito. Pastoras que já pregaram em púlpitos e que no momento da palavra se perderam e começaram a falar coisas que, sabe, não era edificante. Fugiram da palavra e começaram a dar um estudo, que no caso era intimidade com Deus, na época, não lembro, que o tema foi de um congresso de jovens e era de intimidade com Deus. Então a pessoa, ao invés de falar sobre intimidade com Deus, falou de intimidade com Deus levando para o lado sexual. Enfim, o que foi bárbaro para um púlpito, entende? Palavras e gestos e coisas que não convém, sabe? Não é lícito. É uma forma de pregar que choca a igreja, porque é algo que vai bater naquilo que a gente tem, principalmente cultural. Tem pessoas que já estão acostumadas com determinada pregação, mas tem igrejas que não, entende? E a gente tem que levar com ética, com uma moral, né? Com respeito, com caráter e com seriedade a mensagem de Deus, tá? Então não cometer alguns erros. E aí eu coloquei, né? Você tem que, de certa forma, né, olhar para o ouvinte. É importante. Não fixe em uma pessoa só. Não fique olhando para uma pessoa e apontando, tá? Porque aquela pessoa pode absorver a mensagem todinha só para ela. E Deus está falando com a igreja inteira. Então você tem que entender como pregador, você tem que falar com a igreja. Se Deus te usar de forma profética para entregar alguma mensagem, né, para alguém, é diferente. Mas assim, cuidado para você não estar só focando em uma pessoa só. Né? Olhe para os seus ouvintes, olhe para os ouvintes da palavra de Deus e fale como um todo, para que eles estejam sendo atraídos para a mensagem, tá? Uma boa mensagem, ela tem uma boa oratória. Cuidado para não falar coisas com coisas, tá? Não misture. Como eu já falei, se você não sabe a Bíblia toda, então não vai inventar de você pregar a Bíblia toda. Não se perca, né? A gente vai começando aos pouquinhos e aí vai. O importante é que você tenha um conhecimento bíblico e que estude a Bíblia. Por isso que nós temos na nossa igreja o estudo bíblico que funciona todas as segundas-feiras à noite, para que o povo cresça no conhecimento e na graça, tá? Então, pessoal,
Não demonstrar rigidez e nervosismo. Pelo amor de Deus, gente. Olha, cuidado também com alguns murros, alguns tapas. Principalmente quando você não conhece direito a igreja, nem o púlpito daquela igreja. Uma certa vez eu estava vendo um vídeo de um pregador que foi convidado para pregar. E aí, de repente, o pregador estava lá na unção e aquela coisa toda. E era um culto de Santa Ceia. E o púlpito, né, foi forradinho, todo direitinho. E estava lá, tudo em cima daquele púlpito. E o pregador não viu que tinha uma toalha. E aí o pregador começou a dar o pentecostal e tudo. E com certeza, né, cheio ali, na emoção, ele bateu no púlpito. Imagine aí, no início da pregação, quebrou o púlpito. Quebrou o púlpito e, quer dizer, chocou a igreja aquilo, né? O pastor que estava lá, aleluia, glória a Deus. E aí o pregador se perdeu, olhou para o pastor, não, pode continuar, mas só que ele quebrou o púlpito, que era de vidro, e derrubou os pães e o vinho que seria celebrado a ceia. Então, assim, foi algo muito chocante. Tem que ter esses certos cuidados. Veja direitinho, né? Observe direitinho o lugar que você vai. Principalmente aí, você nunca pregou ali, observa direito, que às vezes você pode dar um tapa num púlpito e quebrar o púlpito. Você acabou de acabar com o momento mais importante do culto, que é a palavra. Né? Então, vigia aí em certas atitudes, né? Evitar esses exageros nos gestos, tá certo? Esse bater no púlpito, entende? E gestos, gesticular, tá? Nossa, se eu for citar alguns exemplos aqui de coisas que eu já vi, meu Deus do céu, são erros bárbaros diante de um púlpito. Então tem que ter cuidado com as palavras, gírias, né? Não confunda ditados populares, para que você não possa dizer... Tem gente que fala assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Ou diz que está na Bíblia. Não tá, gente. Tá? Isso é um ditado, isso é um adágio, isso é um ditado popular. Tá bom? Deus não escreve certo por linhas tortas, não tem nada a ver. Tá certo? Agora, Deus escreve certo em linhas certas. Quem torta é a gente. Mas Deus não. Né? Então, assim, a gente tem que entender isso, pessoal. Tá? Erros bárbaros. Uma coisa que você tem que ter, né? Cuidado, principalmente quando você for falar sobre ofertório. A nossa igreja sempre tem o hábito de ensinar as pessoas o que é ofertar, o que é dizimar. Por quê? Porque é uma prática, né? Isso é feito em todas as religiões. Tem sempre aquele momento de ofertar. Isso em todas as religiões tem o seu momento de ofertar, né? Principalmente igrejas que vivem do dízimo e da oferta, porque é uma empresa sem fins lucrativos, entende? Então tem que ver direitinho essa questão aí, tá? E tem que ser ensinado. Tem que ter aquele momento específico para se ensinar. Porque senão a pessoa nunca vai entender o que é o ato da adoração de ofertar e dizimar. Então, tem que ser ensinado sim, tá? Então, assim, cuidado você que vai pregar para não misturar, né, algumas coisas, tipo, olha, você precisa isso e só ofertar isso e isso aqui, porque, não, a Bíblia não manda você orar e as pessoas terem que dar uma oferta porque você está orando, né? Dá de graça o que de graça recebeste. Mas a igreja em si, ela não sobrevive somente pela fé e pela oração. Nós estamos no mundo, na terra, e na terra a gente precisa pagar as nossas contas. Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a César a gente entrega o que é imposto, né? Se você não pagar a sua energia, vai cortar. Essa é a verdade, né? Mas do mesmo jeito, se a gente quer manter com Deus um relacionamento verdadeiro, íntimo, o dinheiro ele não pode ocupar o primeiro lugar da nossa vida, entende? Então as coisas materiais elas não podem possuir o meu coração. Porque onde estiver o meu coração, vai lá também estar o meu tesouro. Então,
Eu preciso ter isso aí na minha mente, tá? Pessoal, presta atenção, não demonstrar indisposição, tá? Tem gente que chega e demonstra, sabe, indisposição, tá pregando ali sem vontade, sem, sabe, só para cumprir tabela, só para cumprir escala. Não, você teve um privilégio muito grande de ser convidado, de ser escalado para pregar o Evangelho. Então se prepara para pregar e vai para lá com muita fé, com muita ousadia, e tenha cuidado para você não transmitir cansaço, não transmitir falta de fé, não transmitir uma mensagem que ela não seja compreendida. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer. Quando a gente vai pregar no sítio, por exemplo, né? A gente tem que usar uma linguagem que eles entendam. Eles sabem o que é arado, tá? Então você pode usar a linguagem deles para que você possa, de certa forma, chegar com o conhecimento bem claro para eles, tá? A retórica não quer dizer que eu fale difícil, entende? A boa retórica tem que ter uma linguagem bem diferente, bem eloquente. Não, gente! Entenda isso. Se você foi convidado para pregar numa denominação, num sítio, fala normal. Não precisa falar difícil, complicar a vida das pessoas, não. Fala uma mensagem normal, né? Usa o português normal. Não complica a vida das pessoas, tá? Agora, se você está pregando a um nível mais de doutores, enfim, aí sim você pode ficar à vontade para falar da maneira que você quiser. Mas tem gente que prega 80 palavras difíceis, né? Uma certa vez, eu bem novinha na fé, eu fui para um congresso de jovens e a pessoa que estava ministrando fizeram tanto, né, aquele sensacionalismo e tal, e eu fui, me sentei lá bem novinha na fé. Poxa, o que é que eu conhecia? Nada, né? Estava sentada esperando a mensagem, que a gente espera a mensagem. O pregador estava muito bem vestido e tudo, mas ele começou a falar muito difícil. Ele começou a falar tão difícil. Naquela época, eu não sabia o que era propiciação, eu não sabia o que era o Santo dos Santos, eu não sabia nada. Então, o que era que ele estava falando? Para mim, nada, porque eu não estava entendendo nada. Então, a mensagem passou e eu olhei para todo mundo e eu simplesmente me levantei, porque eu não entendi. Entende? Eu não entendi a mensagem. Você tem que ter essa preocupação, você que é pregador, de passar uma mensagem que a pessoa compreenda e entenda isso. Tenha começo, meio e fim. Ética, moral, está associada também a respeitar o horário daquela igreja. Observe que hora começa o culto, que hora termina o culto, que hora você vai pregar, o tanto de tempo que você tem para pregar, para você não ultrapassar, não extrapolar. Sabe? Se lá prega 1 hora, amém. Se tem igreja que só prega 30 minutos, amém. Agora, não extrapole. E principalmente se você não estiver na sua igreja. Tá? Aí não extrapola no tempo. Tá bom? Uma coisa interessante que eu quero que você entenda aqui é evitar as leituras prolongadas. Gente do céu. Sabe? Tipo assim, você é convidado a pregar, aí você chega lá, aí diz, vamos ler aqui Salmo 119. Que é bem pequenininho, Salmo 119. 119. Abra aí a Bíblia no Salmo 119. Só um exemplo, tá? E lê o Salmo 119 todinho, para depois pregar. Leituras prolongadas. É um texto imenso de Daniel, um texto imenso de Jeremias, enfim, um texto imenso. A pessoa terminou de ler um texto, aí vai pregar, sabe? Só na leitura, a pessoa já está lá que, sabe? Se você não sabe, o ser humano ele vai ter a capacidade de te ouvir 30 minutos a 40, estourando, viu? 45 minutos. Se você passar disso aí, ele vai dar sono, ele vai olhar o relógio, ele vai levantar, ele vai beber água, ele vai passar nos corredores, ele vai, sabe, causar um certo tumulto, não só ele. Daqui a pouco outro levanta e outro levanta, e aí você vai achar que a pessoa não está dando ouvido, porque não quer, mas não, é porque ela já está cansada de ouvir mesmo. E aí a gente tem que entender. O ser humano não tem essa paciência de ouvir 1, 2, 3, 4 horas, não.
Você tem que ter cuidado, você que é pregador. Você tem que deixar aquele gostinho de quero mais. A pessoa tem que te ouvir e ficar com aquele desejo de te ouvir de novo. Entendeu? Marca a pessoa, de certa forma, chega encantando. Quando eu falo encantando, né? Em sentido, sabe, de fazer com que a pessoa fique hipnotizado. Não? Eu falo assim, chega e marca. Marca com a mensagem de Deus, que tenha começo, que tenha meio, que tenha fim. E que tenha lógica o que você está falando. Que você não passe uma mensagem aleatória, sabe? Coisa com coisa, misture texto com texto. Terminou a mensagem. Sim. Quando a pessoa sai, o que foi mesmo que pregou? Nada. Então, tem que ter cuidado, viu, gente? Então, existem vários públicos que nos assistem, que nos ouvem. E aí a gente tem que ter esse cuidado, né? De estar pregando uma mensagem que todos compreendam aquela mensagem, tá? Como eu já falei aqui, também a questão da aparência, né? Já falei, as mulheres, por favor, gente, cuidado nos seios, para não, sabe, se expor. Quando você estiver pregando, vista uma roupa que não chame a atenção para o seu corpo, tá? E não tô falando das pessoas que vêm para o culto, tô falando de pregadores, tô falando de ministros de louvor, tá? Você precisa ter uma boa aparência, porque todos estão ali e naquele momento você está sendo visto. E agora não só visto, né? Filmado, fotografado, enfim, né? E aí você está levando também o nome da igreja que você está. E não fica legal, né? No púlpito de qualquer forma. Então, um cabelo bem arrumado, uma maquiagem leve, se a sua igreja permite, né? Mas uma maquiagem leve, enfim, uma roupa adequada, uma coisa bem realmente bonita. Gente, tem calças e tem roupas, né, vestidos que são muito elegantes, simples e que deixam a mulher muito bem apresentável e bonita, né? E que realmente o que ela fala vai chamar atenção, não pelas vestes, mas pelo que está saindo da boca dela, tá? O cuidado, você que prega, para não estar cometendo determinados erros, principalmente, pessoal, no momento em que você senta, tá? Tem que ter um jeito de sentar, você não pode sentar de todo jeito, sabe? Tem gente que chega no púlpito, eu não posso fazer muita coisa aqui, né? Se eu faço na igreja, como a gente tá numa aula, a gente brinca, tem aquela certa dinâmica, mas acredito que segunda-feira nós vamos estar com essa aula bem completa. E aí o que acontece? Tem gente que chega no púlpito e se senta como se estivesse sentando na calçada da casa dele, ou então na cadeira da casa dele. Tem que ter cuidado também para não estar sentado na cadeira dormindo, né? Enquanto o pregador está pregando lá, né? O outro que também é pregador, que está lá na frente, esteja dormindo. Isso causa, sabe, as pessoas que estão sentadas começam a olhar, e, enfim. O pregador precisa também ter esse impacto de vez em quando conversar com quem está atrás dele. Não pregando para eles, mas de vez em quando tá pregando. Por isso que eu falei, olhe para as pessoas, olhe para as pessoas, para os ouvintes. Olhe diretamente para os ouvintes, fale com eles, tá? Mas não fica fixo só numa pessoa. Então, quem está atrás, você pode virar e falar com quem está atrás de você, se a sua igreja, né, tem cadeiras atrás, que hoje, né, algumas não tem mais. Então, fale para o povo, né, e ministre olhando para eles com convicção no que você está ministrando. Não passe dúvidas, não passe incredulidade. Se você não acredita no que você está pregando, então não pregue. Não pregue. Não pregue. Se você não acredita que Jesus cura, então não prega. Se você não acredita que Jesus fala, então não prega. Se você não acredita que a palavra de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê, então para. Não prega. Tá? Você tem que passar uma mensagem forte para quem está lá. E que essa mensagem passe primeiro por você, que é o canal da mensagem, onde Deus vai se utilizar.
né? Porque a palavra de Deus é espada de dois gumes, então ela corta para os dois lados. O pregador precisa receber também. Uma coisa importante, tá? Que eu quero falar aqui, como eu já falei, né? A fisionomia, só relembrando. Cuidado, gente, para não chegar num púlpito com um semblante de derrotado. Sabe? Você passou muitas lutas ou está passando muitas lutas. Não chega num púlpito com um semblante de derrotado. Não chega no púlpito com um semblante de coitado, tá? Mais uma vez, ética, moral, tá? Não cita nomes de pessoas. Uma vez aconteceu algo em uma igreja que foi, sabe, a pessoa estava pregando divinamente, mas se empolgou. E naquela empolgação, a pessoa foi resolver profetizar. E aí causou um desconforto muito grande. Isso já aconteceu, acho que eu presenciei 2 vezes. Em 2 igrejas diferentes que eu fui convidada. Então, o que acontece? Em uma igreja, a pessoa que estava pregando era uma mulher, né? E ela pregando muito bem, pregando perfeito, mas ela resolveu, sabe, botar a emoção na frente de Deus. E aí complica. Quando ela começou a botar a emoção, colocar a emoção na frente de Deus, ela foi profetizar. E tinha umas 2 pessoas sentadas na frente. E aí, como eu falei, né? Nunca encara só uma pessoa tal. Ela resolveu profetizar. Como os 2 estavam muito juntinhos, né? Ela chegou e todos os 2 tinham uma aliança. Uma aliança na mão direita. Todos os 2. E aí a mulher expulgou aquela coisa toda e saiu naquela, sabe, no alabaxere, canta e tanta coisa, e tanto mistério, sabe, se empolgou. Não tô criticando língua estranha, porque língua estranha faz parte. Bom, eu creio, eu sou batista, mas eu sou pentecostal, tá certo? Então assim, tem que ter sim um intérprete, tem que ter línguas estranhas sim, eu entendo que precisa ter, mas eu não posso pregar uma ministração todinha em língua estranha, porque a igreja não vai entender, tá? Porque a língua estranha, ela vai edificar a minha pessoa com Deus, e Deus comigo, e assim vai. Mas tem que haver um controle, principalmente na hora da ministração. Eu não posso pregar 5 palavras em português e o resto de mistério. Tem que me controlar, certo? Apesar de que dá vontade, né, de fluir, mas não dá. Eu tenho que pregar uma palavra que as pessoas entendam. Eu não posso misturar. Língua estranha não é o fogo do poder de Deus. O poder de Deus é a palavra. Entende? Então, uma coisa interessante aí, essa mulher saiu e foi pra profetizar. Poxa, não dava pra ela ficar só pregando? Ela só precisava pregar, a palavra estava poderosa, a palavra, sabe, maravilhosa. Mas a mulher saiu e começou a fazer um ribuliço lá, tal, né, na emoção, e foi profetizar. E quando ela foi profetizar, ela disse assim: olha, eu estou neste relacionamento, neste negócio, né? Vocês estão pedindo a resposta de Deus, e eu quero dizer a vocês, sou eu, Deus, que estou juntando vocês. E naquele momento, o rapaz levanta e disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Então causou um choque na igreja. Por quê? Eu te repreendo em nome de Jesus. Por quê? Porque ele simplesmente disse: olha, essa mulher é minha irmã. Como é que Deus vai concordar com isso aqui? Quer dizer, a irmã dele estava do lado, era noiva de outro rapaz, e ele noivo de outra moça, e a profeta deixou a emoção, tomar o lugar da mensagem. Tem que ter cuidado com isso, porque isso é muito sério. Você pode afastar pessoas, pessoas que cheguem a repudiar, a não querer mais estar na igreja evangélica. Então tem que ter cuidado, não é qualquer coisa, e não é como a gente acha, não, tá certo? Cuidado, né? E teve outra situação, né? Que isso foi, sabe? Eu vi que o pregador tentou, aí já foi um homem. Eu vi que o pregador tentou, sabe? Tentou tapar o sol com a peneira, mas tinha muita gente que
esclarecido da palavra ali. Então, na hora em que ele estava ministrando, estava lindo. Por que ele não ficou só na ministração da palavra? Não, ele resolveu ir profetizar, né? E ele começou a falar, né, com um rapaz lá, porque assim, o rapaz, no caso, o rapaz homem, né, já homem casado, a esposa era mais velha. A esposa era bem mais velha do que ele, bem mais velha do que o marido, e a sobrinha da esposa do marido estava lá. E quando ele começou a profetizar e disse, olha, Deus colocou esta mulher na tua vida para tu cuidar dela. Deus colocou para que você cuide dela como... Aí começou a profetizar, né? Para que ele cuidasse da mulher, para que ele cuidasse, para que ele tratasse ela bem, e tantas outras coisas, tantas outras coisas, e tantas outras coisas. E aí a esposa estava do lado e começou a olhar para todo mundo. E, poxa, eu estava ali também, vi aquilo. Falei, eita Jesus, por que o pregador não ficou só na palavra? Tem que ter cuidado com esse tipo de ministração, sabe? Indo lá e profetizando. Poxa, se Deus não mandar, não vai não. Não vai pela emoção, não. Eu creio que Deus pode falar. Mas tem que ter cuidado, né? Veja direitinho se é Deus ou se é a emoção. Porque Deus vai te confirmar na hora, tá? E aí o que acontece? Ele estava falando, ele estava pedindo para que o homem jovem, né, cuidasse da sua esposa, que misturou e disse que a esposa era, né, que estava do lado. Deus colocou esta mulher do teu lado aí para você cuidar dela, para isso. E a mulher morava, a jovem morava em outro estado, e a esposa ficou olhando aquilo assim, quer dizer, perdeu a credibilidade. Quando esse homem foi pregar de novo, as pessoas não queriam mais ouvi-lo. Por quê? Porque ele misturou a palavra de Deus com aquilo que ele quis falar. Então, o púlpito não é para você falar o que você quer. É para você ministrar a palavra de Deus. Não fuja da palavra se Deus não te revelar algo muito profundo. Eu creio nos dons espirituais, sim. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio em tudo que diz aqui. Tá? Mas tem hora para isso, tem tempo para isso. Eu preciso que você entenda isso. Tá? Então, a homilética é sim a ciência que estuda os princípios fundamentais dos discursos em um público, tá certo? É uma ciência que vai discutir um assunto, né, de certa forma, os princípios fundamentais diante de um público. Tá? Então, assim, quando eu falo sobre a questão de pregar a palavra de Deus, enfim, nós precisamos ter isso aplicado na própria proclamação do Evangelho. Eu espero que você esteja me compreendendo. Precisa ter essa aplicação realmente dentro dessa proclamação do Evangelho. Não fuja da mensagem do Evangelho, tá certo? E esse termo de homilética, por exemplo, surgiu aí durante o Iluminismo, entre os séculos 17 e 18, também, né, depois que vem aí os termos mais teológicos, que foi trazendo as ciências, né, enfim, aí a gente usa a homilética, a hermenêutica, a exegese, enfim, existem várias coisas aí que a gente precisa estudar, e esses termos vieram aí com as primeiras doutrinas teológicas que receberam aí novos nomes ou nomes gregos, tá bom? Então, para a nossa aula de hoje, eu acredito que você entendeu com certeza, tá bom? E eu quero finalizar essa live de hoje agradecendo a você que é ovelha da Igreja Batista do Coração de Deus. A gente fica ali, graças a Deus, pertinho do Metódio. Você que entrou aí, se você quiser nos visitar, nossa igreja, né, está cumprindo aí os padrões, as normas. Nós temos as cadeiras necessárias para dentro de um culto, né, que a gente ainda está vivendo esse momento aí, que a gente está usando máscara. Então, se você desejar visitar a nossa igreja, não esqueça sua máscara, não esqueça
que lá você vai sentar um pouco mais distante de um de outro, tá bom? Mas a gente está com as portas abertas, com todo esse cuidado. A nossa igreja fica próximo ao colégio, a Escola Metódica Godoy. E, lógico, você será bem-vindo se você quiser nos visitar, né? Eu sou a pastora Adriana, tá certo? Sou pastora e sou apóstola também, pastora Adriana. Então, assim, nós estudamos a mensagem de Deus para passar o melhor, certo? Para que as pessoas não sejam enganadas. Tem muita gente que usa a Bíblia para se sair bem, enfim, para extorquir algumas pessoas. E as pessoas fazem determinadas coisas por falta de conhecimento. E a Bíblia fala, Jesus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu vou estar orando junto com meu esposo que está aqui do outro lado da câmera. E também vou estar louvando para finalizar, tá certo? Agradecendo aí aos irmãos da Batista, do Coração de Deus, e a todos os outros ouvintes que entraram aí na live, que viram e que vão visualizar ainda, tá certo? E dizer que essa é a nossa quarta aula do nosso curso de homilética que estamos fazendo na nossa igreja, tá certo? Que é a Igreja Batista do Coração de Deus. Não é um curso muito prolongado, mas graças a Deus está sendo bênção. E eu não pude ir, infelizmente, por motivos justos, mas estou passando aqui essa live e agradeço de coração você ter parado aí alguns minutos e ter escutado aqui a nossa aula, nossa quarta aula de homilética, tá certo? Segunda-feira que vem nós vamos estar com um tema ainda dentro da ética, tá certo? Sobre alguns erros que não se pode cometer também, né, no púlpito. E enfim, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de homilética na Igreja Batista do Coração de Deus. Eu vou estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, te louvo por tua bondade, graça e misericórdia. Te agradeço, meu Deus, pelo privilégio de estar falando neste momento e de estar ensinando, meu Deus. Te agradeço, Deus, porque eu te amo demais, te conheço, não de ouvir falar, mas de realmente ter tido um encontro contigo. E neste momento, abençoe todos aqueles que entraram nessa live, todos os que estão agora a dormir, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão neste momento, Pai, nas suas casas, nos seus lares. Abençoe as famílias, enfim, Deus, nos ajude nesses dias difíceis a estar de cabeça firme, a olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Obrigado, meu Senhor, por mais uma aula abençoada, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo encontre em nós esse caráter, essa vontade de ser transformado, moldado pelo Teu Santo Espírito. Porque Tu és o verdadeiro oleiro e nós somos o barro. Faz o vaso conforme a Tua vontade, mas usa poderosamente, Deus, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Abençoa com toda sorte de bênção todos aqueles que ouviram, todos aqueles que entraram, todos aqueles que ficaram até o fim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos estar louvando? Medita na letra desse louvor. Deixa Deus falar contigo. Deixa Ele tocar o teu coração. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os seus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar.
fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Que você tenha uma boa noite. Rei do universo. Que você, nesta Nada é noite, tenha bons sonhos, impossível para o nosso revelações Deus. dos céus. Tudo Ele faz. Nosso Deus é único, soberano, tremendo. Tudo Ele faz. Ele tem poder nos céus e na terra. Que o Espírito Santo de Deus te abrace nesse momento, renovando as tuas forças. Aonde você estiver, seja abraçado por Ele. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas, pessoas mais que isso para te ajudar. Verdade, Senhor. Às vezes o Pai é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível Para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém.